Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o senhor Wilfried Hoffmann. Ele tem uma relação muito forte com o Clube 25 de Julho, com a cidade de Blumenau, mesmo não sendo blumenauense, mas adotou a cidade para morar nessa, seu Hoffmann. Eu vim para cá para estudar no Colégio Santo Antônio e não saí mais daqui. Bom, o senhor nasceu aqui pertinho. Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. E lá se vai um bom tempo que isso aconteceu, né? 1933. Poxa! Que idade o senhor está agora? 80 anos em fevereiro completei. Pois é. Bom, mas o senhor então se criou em Jaraguá do Sul, estudou em Jaraguá do Sul, pelo menos o ensino básico? O início. Depois eu vim para cá no ginásio, eu vim para o Colégio Santo Antônio e não saí mais daqui. Comecei a trabalhar aqui e pronto. O Colégio Santo Antônio seria como se fosse hoje o segundo grau? Segundo grau, exatamente. Era forte. O senhor fez contabilidade, né? Eu fiz o técnico em contabilidade também do Colégio Santo Antônio. Pois é, me conte um pouquinho dessa época de estudo, porque é algo no mínimo curioso para os dias de hoje, né? Olha, era uma época em que se levava a sério o estudo e o Colégio Santo Antônio mais sério ainda, porque os padres franciscanos levavam aquilo no cabresto e há muitos episódios assim de gente que acontece com a juventude que tentam bagunçar, mas eles sempre levavam a coisa a sério mesmo. E era uma época que os professores tinham uma certa liberdade que hoje não existe mais. De castigo, por exemplo. O sujeito não sabia e tinha que ficar de pé, de castigo. Pois é, e eu imagino que, não pela forma como era a metodologia da época, mas pelo interesse, talvez, do próprio aluno, muita coisa que o senhor aprendeu lá serviu para o resto da vida, né? Perfeitamente. O Colégio Santo Antônio era assim a formação inicial. Quem se formou bem, vamos dizer assim. Sempre não teve problemas. Curiosamente, eu estive em Paris e os 200 verbos irregulares do professor Schwartz me ajudaram. Interessante. Parece até curioso o que eu vou dizer agora, mas se relacionarmos aquela época, né, de estudo, nem vou mencionar especificamente o Santo Antônio, no caso aqui tinha também uma época boa o Pedro II e outros colégios do Brasil afora. Se a gente levar ao pé da letra, imagino que hoje tenhamos faculdades que não tenham a qualidade de ensino que tinham esses colégios de segundo grau na época. Provavelmente, eu acho que eu posso concordar com isso. Depois os professores, eles eram donos absolutos da sua matéria. Eles tinham um conhecimento profundo da matéria que ensinavam. Seu Wilfried, o senhor então completou o segundo grau no Colégio Santo Antônio e depois cursou a faculdade? Eu fiz primeiro o técnico em contabilidade, aí fui trabalhar já no antigo Banco Inco, depois no Banco do Brasil. E aí quando veio a FURB, abriu a FURB, eu fiz parte da primeira turma de administração de empresas. Isso lá na década de 70? Exatamente, quando a FURB abriu. E aí isso não tem dúvida que me ajudou, uma formação superior sempre dá um currículo diferente, isso não há dúvida nenhuma. Imagino que para a época mais ainda. E me ajudou na carreira porque com isso eu pude galgar postos que talvez eu não galgaria sem. E o seu primeiro emprego, qual foi? Banco Inco. Foi no banco já? Banco Inco, Trabalhei quase 2 anos e 7 meses no Banco Inco. E o Banco do Brasil, na época, o concurso era muito difícil. Era um concurso em que entravam diversas matérias e eu fiz o concurso realmente 2 vezes. Na primeira vez eu não passei por causa da prova de datilografia, que eu peguei uma máquina com assento posterior. Mas aí ficou aquela dúvida e no fim acabei fazendo de novo e daí consegui passar. Na época o Banco do Brasil era uma carreira muito boa.
equivalente a essas profissões de médico, engenheiro. E todo mundo que estava nessa faixa de idade procurava fazer o concurso e ingressar no Banco do Brasil. Mas e fazer carreira, né? Fazer carreira, mas não era fácil. Agora, o senhor fala na máquina de escrever, né, o curso de datilografia que todo mundo na época era fazia. eliminatório. Hoje em dia só é uma relíquia a máquina de escrever, né? Uma relíquia. Na época, a datilografia era eliminatória no concurso do Banco do Brasil. Interessante, né? Valeu. Porque a gente trabalhava praticamente em cima da máquina de escrever. Bom, o senhor fez carreira no Banco do Brasil e ficou quanto tempo lá? No Banco do Brasil, 33 anos. Pois é, nesse período todo, imagino que o senhor tenha desempenhado diversas funções. É que na época a gente, para progredir dentro do Banco do Brasil, a gente tinha que fazer o que nós chamávamos, entre aspas, de carreira no mato. Tinha que se candidatar para cargos em administração no interior, bastante no interior. Ou a outra opção era ficar aqui, mas a gente sempre era preterido por aqueles que estavam fazendo a carreira e que voltavam, então. Mas eu tive a chance de ir para a carteira de câmbio, uma carteira especializada, e aí eu fiz um contato na direção geral e tive a sorte de conhecer as pessoas certas, e aí fui convidado a trabalhar na Alemanha, na agência primeiro de Hamburgo, onde eu fiquei 5 meses, depois de Frankfurt. Pois é, hoje em dia, tipo o Banco do Brasil, que é um banco estatal, ainda está em outros países, como na época que o senhor trabalhou na Alemanha? Está, mas diminuiu. Na Europa encolheu. Nas grandes capitais ainda está, mas na Alemanha havia uma agência em Hamburgo e uma agência em Frankfurt. Hoje temos só um escritório em Frankfurt. E esses 33 anos, então, o senhor divide trabalhando no Banco do Brasil aqui em Blumenau e na Alemanha ou outras cidades também? Não, só aqui porque eu tomei aquela opção de ficar. É verdade que eu sempre fui preterido algumas vezes, mas eu não queria sair de Blumenau. Não queria fazer aquela carreira no mato, ir lá para o interior do Piauí, o Mato Grosso, e para depois de uma voltar a Blumenau. E a minha sorte foi a carteira de câmbio, onde é uma carteira especializada e onde eu me dei bem. E como é que aconteceu essa transferência para o Banco do Brasil na Alemanha? Bem, ali foi uma questão de que eu fui fazer um estágio na direção geral e eu tive a sorte de conhecer pessoas influentes nos lugares certos e que depois, na hora em que abriu essa possibilidade, se lembraram de mim. Depois tem um detalhe que é importante também. A Alemanha é um país onde, lógico, se fala alemão, se fala inglês, mas o básico é sempre o alemão. E no Brasil, onde é que as pessoas falam alemão? Aqui no sul. Então é Rio Grande do Sul, algumas cidades de Santa Catarina. E aí o banco começou a restringir mais a escolha para a Alemanha dessas agências de pessoal que já tinha alguma prática, que já falavam alemão, tinha assim um contato com a cultura e tudo. Aí facilitava também, né? Facilitava tremendamente, porque nós no começo, eu sei que o banco mandou gente para lá que penou. A pessoa que vai para a Alemanha, não falando alemão, falando um pouco só de inglês, realmente é um castigo. Agora, senhor Wilfried, como é que foi esse tempo na Alemanha, em termos culturais, de conhecimento, até da vida lá fora? Olha, é um aprendizado realmente muito grande. Eu sempre costumo falar com pessoas que têm a chance de ir para lá, eu digo, não perca a chance de ir para lá, porque os horizontes se abrem. É outra realidade, a gente aprende, porque uma coisa é você estar lá de passagem, fazendo turismo, e outra coisa é você ficar lá no dia a dia, tendo que lidar com aquelas pessoas, e é um aprendizado realmente muito, muito importante. E o Banco do Brasil, quer dizer, o Brasil na época teve em 82, 83, teve aquela crise
financeira. E isso aí me jogou dentro de um caldeirão assim Mas o desafio sempre foi uma das coisas que eu gostei de enfrentar e consegui, graças a Deus, enfrentar isso também. No começo do programa, nós falávamos sobre a situação, né, na aposta profissional e a carreira que o senhor acabou fazendo, e na época se fazia carreira no banco, né? Mas eu imagino que não só por aspectos culturais e de aprendizado de outro lado, de um outro país, como foi a sua vida na Alemanha, em termos de salários, remuneração, o senhor ganhou mais dinheiro lá? Perfeitamente. Ganhava mais porque o banco não ia mandar a gente para lá para a gente viver numa penúria. Então tem que pagar o salário equivalente aos outros bancos, pelo menos isso. Né? E até porque o custo de vida, imagino que era um pouco mais alto do que aqui, né? E lá na Alemanha existe uma profissionalização um pouco diferente da nossa aqui. Existe o bancário profissional, que leva 2 anos trabalhando num banco qualquer como estagiário e depois então ele recebe um diploma de bancário. Isso não existe aqui no Brasil. Então a profissão é mais valorizada. Eu imagino também que no seu tempo de Banco do Brasil aqui em Blumenau há uma diferença se comparada com os tempos atuais, né? Era um contato muito mais direto com o cliente. Sem dúvida. E hoje o Banco do Brasil é um banco de expressão, não tem dúvida nenhuma, mas olhando sob o aspecto de funcionalismo, se equipara, talvez seja ainda um pouco melhor do que os outros bancos. Estou conversando hoje com o senhor Wilfried Wolfmann, aqui no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O meu entrevistado hoje é o senhor Wilfried Wolfmann, que contou um pouquinho no primeiro bloco sobre o seu trabalho, a sua carreira profissional como bancário. O senhor estudou, se formou em administração, mas acabou mais tarde sendo professor também? Eu assumi, na época faltavam professores na FURB. Então, quem me levou para lá foi o Milton Pompeu da Costa Ribeiro, já falecido. E ele disse que não, nós temos que aproveitar essas pessoas que têm experiência. E foi isso que aconteceu. Diversos professores foram para lá, digamos, na base da experiência de vida que tem. Bom, o senhor passou pelo Exército também, mas cumpriu aquele período de servir, né? 1 ano, certinho. Aqui em Blumenau? Aqui em Blumenau, porque eu trabalhei na tesouraria, como aliás, na época eu tinha recém entrado no Banco do Brasil e todos, o pessoal que serviu depois de mim, eles faziam a triagem do Banco do Brasil, tesouraria, a gente caía na tesouraria. Pois é, o Clube 25 de Julho serve como cenário onde estamos gravando o programa e o senhor presidiu esse clube aqui lá em 1989. 88, 89 fui presidente. 2 anos. 2 anos. Esse clube também tem uma história e que ela se relaciona com a sua história também, né? Não só por ter sido presidente. De certa maneira, sim, porque o clube ele exercia uma importância na cultura da cidade. Ainda exerce, mas na época exercia mais. Havia uma ligação mais estreita entre a cultura da cidade e a cultura que se fazia aqui. O clube foi fundado na década de... 1954. 54. Mas é um clube jovem, né? Relativamente. Em 74 eu fui convidado a ingressar no grupo de bolão
E como uma das condições era ser sócio do clube, entrei também em 74 como associado. Ah, o senhor é bolonista também nas horas de folga. Bolonista. E dos bons, não? Dos médios. É? Dos médios. A gente falou de tanta coisa que evoluiu, até nesse esporte, né? Na época tinha que catar os pinos, agora é tudo Sim, automatizado. sim. Né? Hoje é com máquinas. A cancha de bolão era nessa extensão aqui. E semanalmente nós jogávamos às quintas-feiras e eram contratados 2 rapazes que tinham que levantar os pinos. E o senhor se lembra quando começou o surgimento, quando edificaram esse prédio aqui, ou ele foi depois construído, modificado mais tarde? Não, Lembrança o senhor tem aqui desse local e desse clube? Ele foi relativamente pouco. Eu escrevi, baseado nos documentos do 25 de julho, escrevi um livro, e a dona Renate Rossmark, como ela era uma secretária praticamente vitalícia do clube, trabalhou aqui durante mais de 30 anos como secretária, ela conhecia tudo. Então eu levantava os dados, mostrava para ela, ela conferia. E assim nós montamos esse livro que contém a história de 54 até 2009. E o conteúdo do livro relata a história do clube, daqueles que fizeram o clube, completo. Ou algo que tem a ver também com a cidade? Relata principalmente as atividades do clube, mas como são atividades culturais que estão ligadas com a cidade, envolve a cidade também. E o que tem de curioso aqui nesse livro? Olha... Além das fotos, que eu já fiquei assim entusiasmado, que conta a história. Foto sempre é a imagem que lembra alguma coisa de época, né? Isso que nos preocupou, porque hoje em dia o arquivo até é um fato curioso que deu uma certa dificuldade, porque aqui na enchente de 83 a água ela ficou na altura da meia parede aqui. Meia parede significa 1,5 metro? Sim. E os arquivos do 25 dentro d'água. Então, a base principal era o livro de atas. As páginas que foram escritas com esferográfica, a gente conseguia ler com o decalque contra uma luz forte. As páginas que estavam escritas a tinta simplesmente sumiram, que diluiu e a tinta sumiu. Sim, porque o contato com a água, né? E aí fica difícil recuperar. Perderam muito do material do clube? Com as enchentes? Porque a secretaria era aqui embaixo. Depois passaram a secretaria lá para cima, justamente para prevenir. E muitas pastas, muita coisa, mas as fotos, eu não sei por que as fotos elas estavam lá em cima já. E preservadas. Foram salvas, pelo menos as fotos. E foi uma reconstituição que nós achamos a Renate como uma da filha do fundador do 25, ela achou importante fazer, alguém tinha que fazer. Eu digo, não, então vamos fazer. E fizeram. Demorou muito porque é um trabalho de pesquisa, né? Alguns anos. Demorou mais ou menos uns 3 anos que nós pesquisamos e montamos fotos. Eu fazia uma parte, ela estudava e olhava. E o 25 realmente foi uma história de luta dos associados. E aqui na capa a gente vê a primeira sede. Era um negócio bem simples, mas era produto do esforço dos associados. E das condições da época, né, também? Também. E era lá no outro lado do rio. E daí começou-se uma das coisas que ficou em evidência logo é que essa sede era muito pequena. Aqui a gente pode ver o acúmulo de pessoas na festa de Natal. Então não tinha como. Aí começaram a planejar uma sede maior. E essa sede, o seu Rossmark, Emílio Rossmark, ele conseguiu puxar para o lado de cá e construiu-se essa sede. Aqui tem uma fase da construção e finalmente a sede quando ficou pronta. O senhor tem ideia de quantos associados já fizeram parte do clube? Ali naquela época dos anos 60, 70, quando o senhor entrou aqui? Ele chegou a quase 500 associados. Eu sei, o pico chegou aproximadamente a 500 associados. Hoje é difícil porque um clube que faz cultura não é fácil.
E a gente sobrevive aqui porque os grupos, de certa maneira, são autônomos sob o aspecto financeiro, o que é importante. Então, os cantores, os corais, por exemplo, os cantores, eles contribuem com uma mensalidade para ajudar a manter aqueles corais. Eu imagino que o senhor, ao relatar um pouco desse trabalho, dessa bela obra, em parceria com a Renate, que vocês desenvolveram aqui, tenha despertado a curiosidade do telespectador, do tipo, onde encontrar esse documento, porque eu classifico isso como um documento, né? É um documento, Né? Isso está à venda? Esse livro está à venda na secretaria do clube, do 25 de julho, e à razão de R$30. É um preço Razoável. para a importância da obra, né? Nós tivemos um auxílio da prefeitura, através da Fundação Cultural de Blumenau, que identificou a importância da obra. Né? E daí, então, eles patrocinaram a impressão dos volumes. E eu percebo aqui no livro, seu Folkman, que além da foto de personagens, das pessoas que participaram, né, dos registros como a enchente, da construção ou das construções, porque tem outras construções da cidade, aqui documentos históricos do clube, há também textos que relatam, né, cada momento da história do clube. Isso nós ficamos, eu fiquei com essa preocupação de fazer um registro cronológico. E como havia os dados que podiam ser consultados, as atas no começo eram feitas por essa senhora, e ela é muito meticulosa, muito certinha nas coisas. Então todas as atividades do clube eram registradas. E esse registro nos permitiu reconstituir por data, né? E todas e mais para frente todas as fotos com as devidas legendas, né? E os encontros de cantores e nós temos assim um perfil cronológico desse período que se mistura com a cultura da cidade, numa boa fase desse período. Bom, isso aqui imagino que daqui a pouco demanda de uma continuidade, quem sabe um volume 2, 3, né? Porque livros, documentos históricos, parece que é incrível, mas sempre falta alguma coisa. Sempre. Porque depois de pronto surgem outras informações. Atualmente a Angelina Wittmann, que faz parte da informação e comunicação do 25 de julho, ela está praticamente, ela foi desafiada a continuar isso aqui, porque ela tem um blog, ela tem no computador um blog que acompanha as atividades do 25 de julho. Então ela registra tudo. E, lógico, o blog é uma coisa de computador que com o tempo lota e vai para o espaço. Então ela já foi desafiada a manter um certo registro e continuar essa obra. Bacana, bacana. Eu imagino que esse livro, que o senhor escreveu em parceria com a Renate, seja um dos momentos mais importantes da tua vida, a tua relação aqui com o clube. Mas o senhor deve ter vivido muitos outros bons momentos aqui, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu participo do grupo de Bolão desde 1974, ainda está em atividade esse grupo. E ainda participam dele 3 dos fundadores de 74, que ele foi fundado em 65 e eu entrei em 74. Mas é um grupo que, aliás, todos os grupos são grupos que se reúnem uma vez por semana e que curtem não só a atividade cultural, mas a amizade. E isso é cultivado de uma maneira, digamos, eu diria aqui quase natural, mas esses grupos têm uma atividade, por causa disso é que os grupos se formam e vão para o tempo. Tem grupo de canastra aqui, de Doppelkopf, que é um jogo alemão, foi trazido pelos imigrantes, que hoje ainda todas as quintas-feiras eles se reúnem aqui. Além disso, o que se faz? Tem o bolão ainda, ou não? Tem o bolão.
Na parte de esportes, praticamente tem o bolão. Tem um grupo de senhoras tênis de mesa, que chegaram em épocas gloriosas a participar dos Jogos Abertos. Que legal. Mas hoje eles praticamente curtem jogos de mesa mesmo, no movimento. Mas isso é por conta da idade ou idade. porque as coisas... Não, idade. A gente se acomoda mais. A idade. Mas tem um lado bom da idade, porque aí as pessoas acabam se encontrando. Eu imagino que o livro agora tenha sido e está sendo o assunto da hora, né? Sem dúvida. Havia um prellball. Prellball é um jogo com bola que se joga com punho, era jogado aqui do lado, de pessoas também. Esse jogo vem desde a fundação, é um jogo trazido pelos imigrantes e que foi desenvolvido, e também tinha um pessoal aí que jogava. Agora a parte cultural está bem ativa. Existem 2 corais, coral masculino, coral misto. Existe um grupo de danças que o Blumenauer Volkstanzgruppe, que foi o primeiro grupo da cidade e que forneceu, digamos, a matéria-prima para que se criassem outros grupos. O grupo sênior de dança, já para a terceira idade, ter a chance também de dançar. Existia um grupo de teatro que teve muita repercussão. Lamentavelmente, o pessoal do teatro também foi envelhecendo. No fim, ficaram 2 pessoas só que ainda apresentaram a peça há 3 anos atrás, mas hoje o grupo de teatro parou. Mas aqui tem sido palco de encontros, de casamentos, de grandes festas, né? Sim, e também uma época havia muitas visitas de grupos estrangeiros, principalmente alemães, austríacos, suíços, e nesse palco muitos grupos estrangeiros se apresentaram. Hoje isso existe, mas numa escala menor. Existe ainda, mas numa escala bem menor. Seu Wilfried, eu fico muito agradecido por o senhor ter aceito o convite e contar um pouquinho da sua história, desse trabalho que o senhor desenvolveu junto com a Renate para contar e documentar a história do 25 de julho. Ok. É uma satisfação nossa, é uma satisfação minha poder falar sobre esse assunto. Wilfried Wolfram foi o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, que está ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.